Fala, meus lindos, minhas lindas, tudo bem com vocês? Que beleza! Continuando nossa maratona de física, vamos trabalhar com medidores elétricos. Medidores elétricos, beleza? Vamos lá entender. O primeiro medidor, galerinha, que nós temos é o amperímetro. Muito bem, o amperímetro. O que é o amperímetro, professor Tiago? O amperímetro é o aparelho destinado a medir a intensidade da corrente elétrica. E a simbologia do amperímetro, olha só que bacana, tá vendo? Esse é o símbolo do amperímetro, beleza? Então a corrente elétrica que passa pelo circuito, o amperímetro é responsável pela medida. Atenção, muita atenção! Primeiro, o amperímetro mede a intensidade da corrente elétrica I. Mas para que essa medida seja correta, esse amperímetro deve ser associado em série. Sacou? Então grava isso na cabecinha de vocês, tá bom? Grava isso. Ó, para medir a corrente elétrica de um circuito, eu tenho que associar o amperímetro em série. Ficou claro? Beleza? Ótimo. Terceiro ponto. Deve haver nessa associação uma resistência igual a zero, ideal ou próxima disso. A gente sabe que isso é praticamente impossível, mas para que a leitura seja perfeita, a gente precisa obter isso, beleza? Tranquilo quanto ao amperímetro? Então, esse é o nosso primeiro medidor elétrico, amperímetro. Beleza. O segundo é esse mesmo. Olha que lindeza. O voltímetro. O nome é bem sugestivo, não é, turminha? Voltímetro é um aparelho destinado a medir a tensão elétrica, ou seja, a DDP, diferença de potencial. Olha só o símbolo do voltímetro. Bacana, né? Essa é a simbologia dele. Então, amperímetro, corrente elétrica. Voltímetro, tensão elétrica, ou DDP. Atenção, atenção, atenção. Primeiro, turminha, o voltímetro mede a tensão, a voltagem. Beleza. Mas para que essa medida ocorra com precisão, eu preciso que esse voltímetro esteja ligado em paralelo. Tá? Ele tem que ser em paralelo. Então, ó, amperímetro tem que estar em série para medir. Voltímetro tem que estar em paralelo para medição. Certo? E a resistência tem que ser muito alta, né? A resistência infinita aqui, tá vendo? Lá no amperímetro não, né? Tem que ser quase que nula. No voltímetro, resistência muito alta. Beleza? Tranquilo, turminha? Ótimo, perfeito. Grave isso aqui do voltímetro. Bom? Por último, só para vocês saberem, existe hoje, claro, o multímetro. O multímetro vai ser o aparelho que reúne vários aparelhos de medidas elétricas em um só, tá? Então você não tem que ter um amperímetro, um voltímetro, né? Não tem que ter isso. O que você vai fazer? Apenas usar o multímetro. O que é que ele pode medir? Ele funciona como amperímetro, calculando a corrente, um voltímetro, calculando a tensão ou a DDP, um ohmímetro, calculando a resistência elétrica. Pode funcionar como medidor de temperatura, certo? De capacitância, quantos farads tem, né, no circuito. Enfim, esse é o danadinho do multímetro. Beleza, turminha? Tranquilo? Bom demais. Bora fazer um exemplo então para a gente entender melhor esses medidores elétricos. Beleza? Olha só aqui, turminha. Dois resistores R1 3 ohms, R2 15 ohms, tá aqui, estão associados em série. Beleza. E ligados aos terminais de um gerador ideal de 40 volts. Bem, gerador ideal a gente sabe que é impossível, né? Mas tudo bem, no exercício pode. 40 volts, tá? Juntamente com outro resistor de 2 ohms. Então tem mais um resistor aqui de 2 ohms. Um amperímetro ideal A
e um voltímetro ideal V estão inseridos no circuito conforme a figura a seguir. Tá vendo a figurinha? Ó, aqui está o gerador com a DDP, tá vendo? De 40 volts. Ó, os resistores em série 2 ohms, 3 ohms e 15 ohms, beleza? Esquece esse V e esse A aqui, tá? Esse é o circuito. O que eu inseri no circuito? Eu inseri esse amperímetro ideal, certo? E esse voltímetro. O que vocês estão observando, turma? Isso, muito bem. Vocês estão observando que ele segue a regra de associação. O amperímetro está ligado em série e o voltímetro está ligado em paralelo. Tá certo? Então isso é importante a gente perceber. Tranquilo? Então a pergunta vai ser: quais os valores lidos pelo amperímetro? Então eu quero saber a leitura desse amperímetro e pelo voltímetro. Beleza, turminha? Vamos começar então, primeiramente, com o amperímetro, certo? Se ele está em série aqui, se tudo isso aqui está em série, a primeira coisa que eu vou calcular é a resistência equivalente, tá bom? Então, resistência equivalente dessa associação, tá certo? Está em série, vocês já sabem fazer, né? Vai ser o resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3, não é isso? Então, a resistência equivalente vai ser igual a 2 mais 3 mais 15, não é isso? Então, a resistência equivalente aqui vai ser igual a 20 ohms, beleza? Achei a resistência equivalente. Se eu achei a resistência equivalente e tenho a DDP já do circuito, o que eu posso fazer? Encontrar a corrente elétrica, não é isso? Então, beleza, ó. Ρ R igual a U sobre I, não é isso? Então, ó, resistência equivalente nós temos, né? 20 igual a DDP do circuito, 40, sobre a corrente que passa, que eu quero saber, certo? Posso trocar o I e o 20 de lugar? Não posso? Posso sim. Muito bem. Então, I vai ser igual a 40 dividido por 20. Então, nós vamos ter uma corrente igual a, cortei aqui, 2 amperes. Já descobri a leitura do danadinho do amperímetro. Tá vendo? 2 amperes. Feito isso, vamos lá. Encontrar a leitura do voltímetro aqui, certo? Vocês podem perceber que eu já tenho, eu já tenho a leitura dessa parte aqui, eu já sei. O voltímetro, eu posso ler essa parte aqui, tá? As duas partes aqui eu posso fazer leitura. Vou fazer primeiro a leitura do 15, tá? Do resistor de 15. Então, vou usar o mesmo RUI, tá certo? Vou usar o mesmo RUI aqui, ó. Então, ó, resistência igual a tensão dividido pela corrente, tá bom? Qual que é a resistência? Eu quero primeiro o de 15 aqui. Eu vou colocar 15 igual a DDP, que é o que eu quero, tá certo? Dividido pela corrente, que eu já sei que é 2. Multiplicando cruzado aqui. Então, olha só, turminha. DDP aqui vai ser 15 vezes 2, 30 volts, tá? Essa é a leitura aqui desse amperímetro, desse voltímetro, perdão. Certo? Quer tirar a prova? O DDP do circuito, né, 40, então quanto que tem que ser a leitura desses aqui? Por que ele não vai, o voltímetro não vai fazer leitura desse daqui? Porque esse aqui já tem um amperímetro aqui. Então o voltímetro vai fazer só aqui, certo? Mas se eu quiser aqui, ó, só ver quanto que vai dar aqui, olha só, vamos fazer por curiosidade, turminha. Ó, vamos fazer o RUI daquela outra parte ali. Certo? Só pra gente matar a curiosidade. Agora a resistência, essas duas resistências aqui, não é? Então, ó, 2 mais 3 vai dar 5, não é? DDP é o que eu quero, dividido pela corrente, que é 2. Multiplicando aqui, cruzado, turminha, DDP vai ser igual a 5 vezes 2, 10 volts. Beleza? Fechou com o nosso raciocínio? Ué, professor Tiago, fechou, porque olha só. 30 mais 10
vai dar 40 volts. Beleza, galera? Beijo, beijo, beijo.